Olá, olá, o futebol de base não para nunca. Estamos aqui mais uma vez, agora em nossa 12ª edição do De Olho nas Crias. O assunto da vez não poderia ser diferente, é o encerramento do Campeonato Brasileiro Sub-20 e adivinha, mais uma vez com o título do Palmeiras. Pois é, o Verdão está impossível nas competições de base em 2022, independente da categoria. Começou com a conquista da Copa São Paulo, depois faturou a Copa do Brasil Sub-17 e agora o Brasileirão Sub-20. E olha, não seria surpresa se viessem mais títulos por aí. Afinal, as crias da academia seguem vivas em disputas na categoria Sub-17, como no Paulista e Brasileiro, e também no Sub-20 do estadual. Já que começamos com tudo falando do Palmeiras, vamos logo ao destaque do time campeão, que é o meia atacante Jonathan, ou melhor, John, de 20 anos. O jovem pupilo foi vice-artilheiro do Brasileiro, principal goleador da campanha do Verdão e um dos nomes que mais se destacou na campanha do time dirigido pelo treinador Paulo Vitor. Nosso convidado para falar sobre o jogador é o jornalista Eduardo Massa. Não tem como escapar, Paulo. Sempre que a gente vai falar aqui das promessas no De Olho das Crias, temos de falar de Palmeiras. Que geração incrível tem o Alviverde. Dessa vez o meu destaque vai para John, provavelmente o grande nome da conquista do Brasileirão Sub-20. O meia atacante foi titular nos 14 jogos do Palmeiras no campeonato. Terminou como artilheiro do clube com 7 gols marcados. John completou 20 anos recentemente. Chegou ao Palmeiras em 2021, depois de fazer bons jogos pelo Primavera na Terceirona Paulista. Ainda era conhecido como Jonathan, só mudou recentemente de nome. O desempenho no primeiro ano foi positivo. O que chama a atenção, no entanto, é a evolução do garoto em 2022. Já teve algum destaque na Copinha e agora assumiu o protagonismo na base. Hoje, João parece um atleta pronto para dar o salto para os profissionais. Até já fez uma partida pelo time principal. Embora geralmente possa ser visto caindo pela ponta esquerda, a promessa alviverde pode atuar em qualquer função ofensiva, como camisa 10, ou seja, caindo pela direita também. E apesar da artilharia, ele se destaca mesmo pelo bom passe e visão de jogo, ou pelos cruzamentos precisos quando atua mais aberto em campo, pela capacidade também de reter a bola, com passadas largas e boa presença física. Endrick pode ser o fenômeno das crias da academia, mas não faltam talentos para o futuro do Palmeiras, e João é apenas mais um deles. Obrigado, Eduardo. Aproveitando que o Eduardo mencionou o Endrick, vale lembrar que vários outros jogadores que fizeram parte desta campanha do Palmeiras já haviam sido destacados em programas anteriores e por isso não repetimos aqui hoje. Bom, agora precisamos falar um pouco sobre o Corinthians, afinal o Timão foi vice-campeão com uma campanha muito similar à do rival Palmeiras, para quem perdeu a decisão por apenas 1-0. Os destaques do Corinthians, podemos dizer, vão de uma ponta à outra, a começar pelo nome mais óbvio, o do artilheiro do brasileiro, Arthur. Arthur, de 19 anos, marcou 8 gols na competição e terminou a disputa como principal goleador. No ano como um todo, o atacante já soma 16 bolas na rede, com ampla vantagem para quem tem mais gols no Corinthians, na categoria Sub-20. E se Arthur se destaca com gols, quem segura a barra do Corinthians lá atrás é o goleiro Cauê, grandalhão de 1,89 m. Cauê sofreu apenas 7 gols em 13 jogos no Brasileiro e passou outros 7 sem ser vazado. Igor Barbosa é o responsável por trazer mais detalhes sobre essas promessas. Fala Paulo, pessoal que está acompanhando o De Olho nas Crias. Hoje eu vim aqui falar de alguns destaques do Corinthians, o vice-campeão brasileiro Sub-20, e nada melhor do que começar pelo paredão do time, né? O goleiro Cauê, de apenas 18 anos. Ele foi o goleiro menos vazado da competição, mas também se destacou individualmente. Foi protagonista na disputa de pênalti das quartas de final contra o América Mineiro e ainda brilhou na semi contra o Flamengo. Cauê já foi convocado para amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 lá no primeiro semestre. E ano passado foi decisivo o título conquistado pelas categorias de base do Timão, né? Defendeu o pênalti decisivo na grande final no título conquistado pelo Sub-17 do Corinthians. E agora vamos lá para outra ponta do gramado, para o ataque, onde temos o atacante Arthur. Ele tem apenas 19 anos e foi o artilheiro dessa edição do Brasileirão Sub-20 com 8 gols marcados. Metade desses gols ele fez num jogo só contra o Atlético Goianiense, lá na fase de grupos. Arthur, ele renovou o contrato recentemente com o Timão e é uma das maiores joias da base do clube atualmente. O novo contrato do atacante vai até 2025 e ele também já foi convocado pelo treinador Ramon Menezes, para alguns jogos e compromissos oficiais da Seleção Brasileira Sub-20. Por hoje é isso só, Paulo. Tamo junto. Valeu, Igor.
Antes de fechar este programa, não poderíamos fechar o cerco dos destaques apenas entre os finalistas. Os semifinalistas Atlético Paranaense e Flamengo têm 2 jogadores que estamos de olho faz tempo, mas só agora chegou a vez deles por aqui. A começar por Emerson, do Furacão. O atacante subiu de categoria no Atlético nesta temporada e vai repetindo o sucesso que já havia conseguido lá no ano passado na categoria sub-17. Emerson marcou 6 gols no Brasileiro e tem 8 no total na temporada, em que é um dos jogadores mais utilizados pelo clube, já com 24 jogos. Do Flamengo, o nome da vez é Mateusão, que provavelmente já vai se tornando bem familiar aos rubro-negros. No Brasileiro, Mateusão marcou 6 gols, mas já havia chamado a atenção neste ano no Carioca Sub-20, quando terminou como artilheiro da competição com 12 gols. No total, neste ano, são 22 bolas na rede. Vamos agora com o Rodrigo Debrum. Fala Paulo, de volta aqui no De Olho nas Crias para falar do Mateusão do Flamengo, né? Um atacante do Flamengo. Ele tem apenas 18 anos, tem boa imposição física, ele faz ali bem o pivô e inferniza mesmo os defensores adversários. Pelo Sub-20 do Flamengo, o Mateusão soma 22 gols em 32 partidas e eu destaco principalmente esse golaço de bicicleta aí contra o Bahia. O Mateusão tem sido lançado com muita paciência pelo Flamengo, entrou em campo recentemente inclusive contra o Goiás pelo Brasileirão. O Mateusão renovou com o Flamengo agora no mês de agosto passado e o contrato dele que até 2025, agora válido até 2027. Uma outra cria que eu vou destacar hoje é um jogador que está no nosso radar aí há um bom tempo, mas que por um acaso ainda não havia sido falado aqui no De Olho nas Crias. Trata-se do Emerson, com 2 N's, que é um dos atacantes mais talentosos da base do Atlético Paranaense. Ele completou 18 anos aí recentemente e tem sido destaque desde o ano passado, quando ele marcou 13 gols em 10 jogos pelo Brasileirão Sub-17. O Emerson é aquele atacante com passadas largas, posiciona muito bem para receber profundidade entre os zagueiros e finaliza com qualidade, inclusive de cabeça. Nesse ano ele fez a transição para o Sub-20, não tem sido assim tão chamativo o número de gols deles do ano passado, ele soma 8 gols em 24 jogos. Assim como o Mateusão, o Emerson também teve seu contrato renovado nesse ano. Agora ele está vinculado ao Atlético até maio de 2024. É com você, Paulo. Obrigado, Rodrigo. O De Olho nas Crias vai ficando por aqui, depois de apresentar para você 5 novos destaques do futebol de base nacional. Vem muito mais pela frente, então se lembre de ativar o sininho, deixar um like neste vídeo e compartilhar com os amigos. Eu, agora, vou ficando por aqui, mas vocês seguem sempre daí, De Olho nas Crias.